Eu não sei se você está assistindo, quando você está assistindo isso, está vendo agora ao vivo, ou se você está assistindo a gravação. Essa live, nessa live nós vamos tratar sobre dinâmicas de grupo online. Uma coisa que está sendo uma coqueluche e trazendo muitas dúvidas para quem aplica e para quem participa. E eu vou trazer uma pessoa muito legal, uma pessoa com quem eu convivo há mais de 40 anos. Então eu vivo e convivo com essa pessoa. E eu posso afiançar que ela tem conhecimento teórico e prático. Eu posso dizer que é uma profissional mão na massa. E é essa pessoa que eu vou trazer hoje para conversar conosco. Agora ela vai entrar. Ela fez o pedido, vamos ver. Guardar. Ahá! Finally! Olá! Finally! É isso que é bom, assim, um em cada sala e Eu a quis fazer coisa suspense. eu percebi. Inclusive a mim, né? Deixar você embaraçado. Pois Isso é. é isso que a gente faz numa dinâmica. Traz situações É uma situação inusitadas. inusitada, é bastante inusitada. Então, Então, essa aqui é Marta Nagel, com quem eu vivo e convivo há mais de 40 anos, né? E eu posso dizer, eu conheço. Então, e eu sei o quanto ela sabe do que nós vamos tratar hoje, né? Então, Marta, microfone, câmeras e microfones são seus para você fazer uma breve apresentação e eu quero logo depois fazer a primeira pergunta para você. então tá bom. Quem é Marta Nagel? Então deixa eu dar um oi para o André que entrou agora. Oi, André. Oi, Judite. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Oi, Marcela. O que eu vou falar hoje é sobre dinâmica de grupo. E desde 2005, eu montei um curso, chamava-se Dinâmica de Grupo ao Alcance de Todos. A gente fazia uma formação explicando às pessoas que trabalhavam com RH ou gestores de empresas que precisavam fazer uma dinâmica nos seus grupos. E aí eu montei esse curso presencial. Em 2005, nós tivemos várias turmas ao longo da nossa carreira. E aí, agora veio a questão de pandemia, precisa trabalhar processos seletivos, precisa trabalhar os processos de assessment, principalmente. Esse ano nós tivemos muita demanda de processos de assessment, e aí a gente vem com a pergunta, como faz uma dinâmica de grupo sem que as pessoas estejam presentes? Como fazer? E aí veio essa questão da adaptação. Precisávamos adaptar as dinâmicas tradicionais para as dinâmicas online. E foi o que nós fizemos. Foi assim um trabalho assim até enriquecedor. Eu não achei que ia dar certo. Eu achei que ia ser um trabalho assim para poder cumprir. Vamos fazer, porque precisa ser feita uma dinâmica, mas eu não achei que iria ter uma repercussão tão boa. Por quê? Porque assim, ó, se a gente não fizer a dinâmica, o que acontece? A gente tem no processo de assessment, no processo de entrevista, no processo de desenvolvimento, se a gente só fica falando, se a gente só faz uma entrevista, se só acontece a interação entre a gente e os candidatos, o que acontece? A gente não vê ele trabalhando no grupo. Como que a gente vai fazer um laudo? Como a gente vai fazer uma percepção ou uma devolutiva? Ou mesmo nos trabalhos de coaching, como que a gente pode fazer uma devolutiva se a gente não viu ele trabalhando no grupo, Então, nos pequenos Marta, grupos? e é Fale. interessante, então, deixa eu te fazer essa pergunta. Então, o que nós vamos conversar hoje, o que você vai explanar hoje, ela tem dois vieses, né? Ela vai responder questões importantes para quem participa de processos de assessment, de seleção, de entrevistas online, usando dinâmicas de grupo online, mas também vai responder algumas questões de profissionais de RH, outras psicólogas, que aplicam essa, ou desejam aplicar e estão em dúvida se isso funciona,
para aplicar nos seus grupos. Então, nós vamos ter dois vieses, né? Nós vamos responder pessoas que participam e, às vezes, têm até dificuldade de passarem em testes desse tipo, e psicólogas e profissionais que conduzem ou querem conduzir dinâmicas de grupo. É isso? Isso. Eu vou até contar um caso que aconteceu numa turma presencial, e que quando a gente começou, vamos ver aqui as expectativas de cada um. O que vocês esperam desse treinamento? O que vocês imaginam que vão conseguir conquistar no final desse evento? E uma pessoa levantou a mão e disse assim: eu odeio dinâmica de grupo, odeio. E eu vim aqui saber o que é que vocês fazem numa dinâmica de grupo que conseguem avaliar o que a gente está sentindo, como que a gente é. São 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora. E como é que você pode saber o que a gente é, ou como a gente age, como a gente pensa, qual é o nosso principal foco numa dinâmica de grupo? E aí ela veio para o treinamento para entender o foco de uma banca, de uma avaliação. Então, aqui nós vamos falar para os dois públicos, sim. Para aqueles que querem participar de uma dinâmica, o que eles podem prestar atenção para poder fazer uma dinâmica e ter sucesso na dinâmica. Isso. E também vamos falar para o RH ou para gestores, empresários. Então, assim, por exemplo, você tem uma loja e quer fazer uma dinâmica com seus funcionários. Ela não é online, não precisa necessariamente ser online. Se você pode fazer presencial, você pode, ótimo. Mas e se não pode? E se você tem gente em home office? Como fazemos uma dinâmica? Como trazemos uma motivação? Porque a dinâmica ela tem vários interesses, né? Vários focos. Pode ser integração, pode ser para motivar o grupo, pode ser para descobrir alguns fatores, pode ser só para trazer uma reflexão. Vamos fazer uma dinâmica e ele vai refletir sobre o assunto. Então, a dinâmica, ela é poderosa porque quando eu trabalho com dinâmica de grupo, se um gestor trabalha com dinâmica de grupo, ele trabalha o grupo todo recebendo a mesma informação, com a mesma conotação do que se ele estivesse trabalhando no individual. Então, ele ganha tempo quando ele pode querer sensibilizar para algum detalhe, por exemplo, uma segurança do trabalho, quando ele traz para o grupo todo. E aí, como ele trouxe para o grupo todo, ninguém tem que dizer assim, eu acho que ele falou para mim, isso foi uma indireta para mim. Não, valeu para todos. Então, a dinâmica de grupo, ela tem essa repercussão que ela abrange tudo que você quer trabalhar. Tudo, inclusive terapêutico, que é um dos viés que a gente vai também comentar aqui hoje. A dinâmica de grupo num processo terapêutico. Então, mas essa eu vou deixar para o final. Essa eu não vou deixar, essa é a cereja do bolo, então, num processo terapêutico, ou seja, para pessoas que hoje atendem pessoas online, atendem e dizem assim, a gente fica falando, a gente não consegue fazer nenhuma atividade, não tem nenhuma dinâmica, é eu e ele, ou ela e eu, e só, e aí a gente diz, que tal você colocar uma cereja nesse bolo? Que tal você ter um diferencial, uma ferramenta nova para teu processo terapêutico? Esse vai ser o... Marta, então, a gente podia começar falando, assim, uma sequência básica. A Liliana está aqui perguntando se eu vou dar um exemplo de vivência. Vou sim. Liliana, fique até o final. Isso vai ser uma coisa que vai aparecer, nós vamos falar sobre exemplos práticos, né? E aí, exatamente, então a gente podia começar por aí. Como seria uma sequência, né? Você gostaria de falar isso? Como é que é uma sequência? O que um participante precisa, como é que essa pessoa precisa se preparar, o que seria interessante então, para nós comentar? Eu vou começar com a pessoa que vai se preparar para participar do processo de dinâmica. O que ela precisa perceber? É um processo seletivo. Eu vou dar o exemplo, uma situação simples.
É um processo seletivo, onde vai haver uma dinâmica de grupo. Ele sabe exatamente qual é o perfil da vaga. Ele sabe o perfil da empresa, perfil da vaga, o cargo que ele está concorrendo. Tudo isso tem que estar muito claro, né? Se ele está se inscrevendo é porque ele já tem isso em mente. Então, o que é importante? Precisa ele ser ele mesmo. Mas ele precisa tomar ciência de que ele precisa trazer algumas questões que precisa saber se vender. Ele precisa entender que ele está num processo e que as pessoas vão precisar entender como ele funciona perante as outras pessoas e como ele faz uma venda dele mesmo. Porque vamos supor, se ele vai ser um coordenador de vendas e ele não sabe se vender, como é que o grupo vai comprá-lo como coordenador? Se ele está participando de uma vaga de auxiliar administrativo, como ele impõe suas ideias? Como que ele trabalha para conseguir um preço vantajoso para a empresa de um produto que ele está fazendo uma compra? Então, tudo isso é visto num processo seletivo. Então, são dadas situações muito inusitadas, muito diferentes do dia a dia, para que a pessoa possa demonstrar a capacidade de extrair, não ter a resposta certa, não existe a resposta certa, e ele poder, aí sim, mostrar o que ele tem de melhor. Mas aí é muito importante que ele tenha em mente, antes esse preparo para a entrevista, que ele tenha em mente alguns projetos que ele tenha participado, resultados é a palavra certa para essa situação. Quais os resultados que ele veio obtendo nos outros empregos que ele pode trazer como relevantes? Então, eu já vi pessoas que dizem assim, numa pergunta ou numa dinâmica, ele traz uma questão, mas ele não traz os projetos que ele tem como relevante. E aí ele ter isso em mente para ele dizer assim, quando deu certo lá, o que foi que eu fiz? Qual foi o meu comportamento? Eu tive autoconfiança? Tive. Eu tive capacidade de ouvir, e quando eu ouvia, eu dizia, fulano, perfeito, vamos usar essa tua ideia para nós construirmos aqui o nosso boneco. Nós estamos construindo um boneco, vamos aqui usar essa tua ideia. Fantástico. Então, são algumas competências. Hein, Marta? Não seria interessante você assim... como é que começa um processo de dinâmica de grupo, né? Assim, quantas pessoas participam, quanto tempo em geral essa dinâmica deve acontecer, quais são os preparativos tecnológicos que um participante deve ter, por exemplo, nós estamos fazendo uma conversa no Instagram, não é interessante, não seria interessante que ele tenha já baixado? Como é que alguém que vai participar começa? Como é que são o passo a passo de uma preparação? Sim, precisa ter você pode fazer com várias ferramentas. Hoje tem o Teams, tem o Whereby, eu uso especificamente o Whereby, gosto muito. Tem o Skype, tem o Zoom, tem várias ferramentas. Então significa que quando esse pretendente à vaga toma conhecimento que ele vai participar de uma dinâmica, é importante que ele já se prepare baixando o aplicativo. Ele recebe todas as informações. Ele recebe por e-mail todas as informações necessárias. Se ele vai precisar baixar, se não precisa, é copiar aquele link. Se é um número de chamada, ele aguarde o horário, vai ser uma chamada que ele vai participar. Isso tudo é explicado para ele momentos antes, nem é momentos antes, com antecedência para ele poder testar se isso pode ser usado. Precisa de um computador, precisa de um celular. Quando a gente trabalha com dinâmica de grupo, a gente entende que não necessariamente todos precisam estar com um computador, ou ter um computador, ou acesso a um computador. Agora, celular, a gente sabe que todos têm acesso ao celular.
Então, a gente procura buscar ferramentas e trabalhar para que possa ser usado num tablet, possa ser usado no computador, mas que também tenha a possibilidade de trabalhar com o celular, para que ele possa não ter prejuízo para ele naquele processo, que ele se sinta prejudicado porque precisaria de um computador. Não, não precisa. Nessa questão assim de celular... Quantas pessoas? Não só quantas pessoas, mas, por exemplo, nós nos preparamos, nós estamos em 2 ambientes, né? Mas nós nos preparamos, nós procuramos nos arrumar, nós procuramos colocar um fundo agradável, né? E isso conta na hora de uma dinâmica, ou isso não faz... por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo a dinâmica, é interrompida, né? Porque como está em casa ou num lugar inapropriado, ela é interrompida, não consegue participar. Essas coisas são interessantes. Elas são importantes, que você realmente coloque um fundo que não seja o fogão, né, da sua cozinha, que não fique passando pessoas peladas que é caminho do banheiro. Eu já tive tudo isso, sabe, Sérgio? Eu já tive pessoas que eu estava orientando ali, fazendo um trabalho de coaching, na época era coaching, a pessoa estava em hotel e o marido ficou passando para cima e para baixo e tal. Mas o interessante é que se você pode, sim, um fundo é importante, iluminação é importante, que você possa tirar a máscara, que seja um ambiente que você possa tirar a máscara para você falar e não causar ninguém deixar de te entender, ninguém deixar de te ouvir. Mas a máscara, você está dizendo assim, não se sentir inibido porque tem alguém que você não pode se mostrar como porque fica inibido, se sente embaraçado. Não, é que às vezes ele está num ambiente, ele não pode tirar a máscara porque tem muitas pessoas, o ambiente não permite. A máscara facial de proteção. Tá, foi isso que eu queria entender. Não a máscara de se mostrar, mas máscara facial. Sim, agora entendi. Assim, muita gente vem para mentir. Nós estamos num novo tempo, né? Nós estamos num novo tempo, agora tem máscara. Agora a máscara Isso é interessante, então, quer dizer, fazer dinâmica de grupo online de máscara não é uma coisa muito confortável, não ajuda muito, né? Não ajuda muito, mas às vezes a gente entende que o ambiente que aquela pessoa está, ela não pode tirar a máscara. Entendi. E a gente tem só que respeitar. Nós respeitamos tudo. Mas a gente já começa a entender por que não foi buscar um ambiente, sabia com antecedência. Eu tenho clientes, por exemplo, que num processo de assessment, que ele ia participar de uma prova, ele disse, eu soube que eu não vou ter luz na minha casa naquele dia. Então, ele já contratou um hotel, ficou hospedado num hotel, foi de manhã, ele sabia que a dinâmica ia ser meio-dia. Eu já vou de manhã, já vejo se está tudo certo, vou ver se eu consigo colocar um fundo, fez o teste comigo. Então, houve toda essa preparação para ele poder participar dessa dinâmica. Não era eu que estava na banca, então é possível que eu possa ajudar. Verdade, novo tempo, novo tempo, alguém aqui está comentando. Muito obrigada pela sua participação. É verdade. Então, Marta, deixa eu te perguntar. Então, nós temos... Então, o que eu entendi é assim, a pessoa que vai participar recebe um e-mail dizendo qual é o meio, a mídia que vai ser trabalhada, ele recebe o tema que vai ser trabalhado, ou esse tema é entregue a ele só quando o grupo está reunido? Não, só quando o grupo está reunido. Porque tudo numa dinâmica é muita surpresa. Quando eu falo... Tudo na dinâmica é uma surpresa. Quando eu falo, porque eu acho que eu, particularmente, fiquei muito curioso durante muito tempo, o que é, afinal, uma dinâmica, né? Porque, como eu, por exemplo, eu sou especialista em dinâmica dos grupos, mas eu trabalho preferencialmente presencial, a gente, quando está o grupo reunido, a gente passa o que a gente chama de consigna. E a consigna realmente é um estímulo, é um jogo, ver um filme, ler alguma coisa, é um debate entre o grupo. O que é especificamente a dinâmica de grupo no online, onde as pessoas estão em ambientes separados e bem distantes uma das outras?
Aí você vai ter o que você quer observar, né? O que você quer com aquele grupo, o que você precisa. O que você precisa? Então, como nós estamos falando, se nós estamos trabalhando gestores que querem fazer a integração do seu grupo, é um estilo. Gestores que querem avaliar um candidato para uma determinada vaga, e eles pedem, Marta, você pode fazer uma dinâmica, eu quero presenciar. Então, eu tenho vários candidatos na sala, e ele presencia como é que eles respondem, como é que eles... E aí sim é um case, a gente traz um case para a gente observar as competências. E aí, Marta, essa sala que você fala é aquele espaço que fica no aplicativo que a pessoa está usando. Por exemplo, eu conheço o Whereby, eu conheço o Zoom. Então, abre uma série de janelinhas, cada um com a sua imagem. Isso se chama de sala. Isso. O Whereby, por exemplo, a pessoa, para entrar na sala, ela bate na porta. Certo. Sabe? Como se fosse uma sala de verdade, né? Quando você entra com respeito, bate na porta e aí você permite que ela entre. Certo. Então, isso a gente chama de ambiente seguro, porque ninguém que está ali não foi convidado. Entendi. Todos ali estão com a mesma finalidade, todos sabem por que entraram, que é diferente quando você, por exemplo, está num presencial e alguém entra, senta e fala, acho que eu estou perdido aqui, acho que eu entrei na sala errada, quando é em hotel, né? Ou entra para assistir, eu vim aqui para assistir a dinâmica. Eu vim aqui para assistir. Aqui não acontece, quer dizer, vai acontecer se for permitido. Do gestor poder entrar e ficar assistindo, intervém uma hora ou outra. Marta, essas salas costumam ter quantas pessoas nela, em geral, assim, o máximo e o mínimo em que você já trabalhou? Olha, o Whereby, ele funciona para 4 pessoas, ele é gratuito. Certo. É porque você vai ter ferramentas que são pagas e ferramentas que são gratuitas. Certo. Se você só tem 4 pessoas, se você pode trabalhar, dividir o teu trabalho com 4 pessoas, então está perfeito o Whereby. O Skype também tem uma limitação, o Zoom também vai ter uma limitação. Então, cada ferramenta você vai ter que entender, se você quer fazer ela gratuita, quantos são permitidos ali. Tá? O Whereby, que eu uso bastante, ele é permitido para 4 pessoas. Mas, em geral, quantas pessoas, independente de ser pago ou grátis, em geral, uma sala de dinâmica de grupo online, ela comporta quantas pessoas? O máximo e o mínimo, assim, em média? O ideal que eu tenho trabalhado, Sérgio, nesse momento de pandemia, é 4 pessoas mesmo. Por quê? Porque um sinal cai na casa de alguém. Um sinal cai. A gente aguarda que ele volte. Então, se a gente tem uma sala muito grande, se a gente tem uma sala com 10 pessoas, que uma dinâmica de grupo com 12 pessoas presenciais, é muito tranquilo. Olha, o Meet aceita até 250 gratuito. Aí, o que acontece? Nós temos essa dificuldade da internet. E essa dificuldade da internet, eu estou preferindo trabalhar com grupos menores, com no máximo 3, 4 pessoas, para que um possa esperar o outro. Agora, se eu tenho 10, por exemplo, eu dou aula também, né? Eu sou professora e eu trabalho com o Classroom, Google Meet. E ali, no Google Meet, a gente tem, como é da universidade, ele é gratuito, eu posso colocar quantas pessoas eu quiser. Quantas pessoas, está liberado. Mas é que é diferente, mas aí, né? É aula. O que acontece na aula? Eu falo, ele cai, ele volta, ele cai, ele volta. E eu estou gravando. Então, ele assiste mais tarde. Entendi. Quando eu vou fazer uma dinâmica, quando eu vou fazer um jogo... Pois é, quando eu vou fazer um jogo, eu uso Kahoot, eu uso outras tecnologias para jogo, um quiz, por exemplo, ele tem um prazo para responder. Então, se eu estou fazendo esse trabalho às 20 horas, ele tem até às 21, então ele cai e volta, não tem problema, não tem prejuízo para ele.
Mas numa dinâmica de grupo, que eu estou olhando para ele, que eu estou verificando o comportamento, as expressões, as falas, às vezes eu também caio, já aconteceu de eu cair, eles continuaram o debate e eu peguei dali. Eu entrei, então, caí, voltei. Eu quero ressaltar isso, que eu achei uma informação muito relevante. Não é questão de quantidade de pessoas que cabem na sala, mas a quantidade de pessoas que precisam permanecer, porque é um jogo, é uma dinâmica de grupo. Então as pessoas não podem sumir. Então, por exemplo, se eu tenho 250 pessoas me ouvindo numa aula, se cai um, cai dois, é pouco relevante, é isso mesmo. Agora, numa dinâmica de grupo, todos precisam estar o tempo todo presentes. Então, se você tem um grupo muito grande, fica difícil de você aguardar uma pessoa que caiu, ou, como você acabou de dizer, quando você mesmo cai, você precisa restabelecer a ligação. Então, precisa ser um grupo pequeno para poder gerenciar essa situação inusitada, porque a presença é fundamental, não pode não ouvir, não pode não estar presente. Né? É isso, né? Eu entendi bem. Isso, é isso. Tá. Numa dinâmica tradicional, a gente trabalhava, se eu quero entender se essa pessoa tem um bom controle emocional, por exemplo, vamos agora pensar numa dinâmica, na construção de uma dinâmica. Se eu quero trabalhar, se eu quero perceber o quanto ele tem de controle emocional, eu trago situações que ele possa perder o controle emocional. Então eu trago situações de estresse e de pressão. Quando é presencial, eu fico instigando que está atrasado, eu fico instigando que não está bom, eu fico instigando que é isso que você vai me entregar, é só isso. Que você tem o cliente que muda as regras, isso. E lá, aí que nós fizemos a adaptação. A adaptação do online é que na tela eu compartilho a minha tela com ele. Ele está lendo as consignas. Eu não falo só, eu deixo escrito. Porque ele pode não ter ouvido a frase inteira. Tudo isso é levado em consideração. Tudo é levado em consideração. Ele está me ouvindo. Se falhar, ele está lendo. Se falhar, ele me chama, ele levanta a mão, avisa para eu poder repetir. Então, a coisa vai acontecendo, à medida que ela vai acontecendo, eu preciso trazer uma situação de estresse. Aí eu coloco e-mail urgente. Eu não falo nada, e durante a dinâmica eu quase não falo, né? Eu fico quieta, eu fico observando, eu fecho a minha câmera, inclusive, e fecho o meu microfone. E deixo eles falando. Eles ficam perguntando, eles ficam questionando, e aí eu trago para a tela um e-mail urgente. Em 5 minutos, isso aqui vai ter que acontecer e vocês vão ter que apresentar para um investidor, ok? Em 5 minutos eu abro a minha câmera, abro minha tela e fico esperando. Quem é que vai me perceber? Quem é que vai olhar e dizer, então, gente, aquele e-mail... Eu preciso assim, interromper, porque eu sou o curioso aqui, né? Eu sou o curioso. Então, por exemplo, numa dinâmica presencial, o que a gente percebe é que as pessoas conversam entre si, uma fala, outra responde, outra não participa. Mas nessa questão, como aconteceu aqui conosco, acabou de acontecer, você está falando e eu interrompo você para fazer a pergunta. Como é que isso, numa turma com 4, 5 pessoas, numa sala, e que precisa haver conversa, você vai dar um case, então eles vão trabalhar entre si. Essa coisa de ouvir e não ouvir, de interromper e não interromper, isso aqui não é uma questão delicada, não, Mar? Pois é, mas ele vai se mostrar como ele é. Então, se ele é uma pessoa que tem dificuldade para ouvir, ele vai simplesmente, como já aconteceu várias vezes, ele fala, a pessoa dá uma sugestão, uma ideia maravilhosa, ele fala, não. Ele nem ouviu, ele nem está preocupado, a pessoa está falando assim, não seria bom que a gente dividisse, cada um pudesse trabalhar uma atividade, vamos nos dividir? Ninguém ouviu, ele não se fez ouvir. E ele continua percebendo que não vai sair o resultado e ele deixa quieto.
ele não volta, não insiste. Isso tudo é o que vamos observar. Então, tudo que der errado, como não tem, numa dinâmica, não tem resposta certa, nem tem resposta errada. Então, tudo que acontece é levado em consideração. Mas, então, exemplo, a gente percebe se ele trabalha assim, bem em grupo. Por exemplo, eu quero falar, né? E eu não quero te interromper, não quero que você, porque eu acho muito ruim essa coisa de você estar falando e eu te interrompo. Então, por exemplo, eu levanto a mão. Isso é técnica que pode ser utilizada, por exemplo, dentro da sala, a pessoa está falando... Não é essa mão, é a mãozinha ali no aplicativo. É levanta a mãozinha no aplicativo. Isso. Tem no aplicativo. Tem, assim, eu quero falar, mas aqui também, por exemplo, eu quero falar, eu posso levantar a mão. E aí você percebe que vai me dar umas... Porque eu sei que você está desencadeando um raciocínio, e aí fica difícil de você parar de falar, porque você está desencadeando. Mas, ao mesmo tempo, eu que tenho dúvida e estou ciceroneando as pessoas que estão a pensar. Eu quero ser o curioso da história. Então, eu levanto a mão, você me dá a deixa, né? Mais Exato. ou menos isso, pode ser assim. É isso. Mas acontece que numa dinâmica de grupo, não se coloca nenhuma informação a respeito disso, que você deve respeitar, não se fala nada. Joga para os leões. E aí, vamos ver quem é que vai colocar ordem na casa? Quem é que vai dizer... Quem é que vai dizer, Sérgio, você não me chamou para entrevista? Então, por favor, me deixe seguir. Quem é que vai defender quem que vai defender quem que vai tomar uma posição? Tudo isso é a própria dinâmica. Porque, veja, eu não preciso ter o melhor dos resultados. Eu estou avaliando o comportamento. Eu não estou avaliando o que você vai entregar, que ideia brilhante você teve. Eu não vou fazer nada com a sua ideia, absolutamente nada. Não é um brainstorm. Gostou, Judite? Não é um brainstorm que você vai ter uma solução lá no final. Se for uma dinâmica para a gente ter uma solução, como resolver o problema da água, vamos dar uma solução. Muito boa essa live, gostei, obrigada. Coraçãozinho, por favor. Aí nós vamos ter essa questão de vamos observar os comportamentos. É só isso que a gente quer observar. Se eu observo o comportamento da pessoa e ela tem um comportamento que ela não sabe trabalhar em equipe, ela não é o candidato ideal para trabalhar em equipe. Perfeito. Agora, como eu vou avaliar se os outros conseguem fazer um bom trabalho quando tiverem uma pessoa dessa na equipe? Porque pode ser que tenha um gestor que seja assim. Aí isso tudo nós vamos estar avaliando. Pode falar. Então, eu quero fazer a pergunta, porque é assim, eu já entendi que o candidato recebe um e-mail, eu já entendi que nesse e-mail vem os parâmetros de contato, já entendi que é interessante que essa pessoa encontre um ambiente propício para que não seja interrompido, para que ninguém passe, para que ele possa, se ele pode usar ou não a máscara protetora, né, e não a máscara de caráter. Eu já entendi isso tudo. Agora, o que é especificamente, porque isso é uma outra curiosidade que eu tinha e que você acabou me tirando, mas aí não na live, o que é a dinâmica em si? Porque as pessoas falam, vamos fazer a dinâmica. O que é a dinâmica? O que você entrega e de que forma essa é entregue e como é que o grupo trabalha nessa tal de dinâmica de grupo online? O que é a dinâmica em si? Porque quando eu faço dinâmica presencial, eu entrego coisas para ele montar, eu entrego canudinho, eu entrego massa, eu entrego fita crepe. No meu caso, que não uso nada disso, eu ensino uma dança, porque eu trabalho com danças circulares, então eu transformo danças circulares em dinâmicas de grupo, mas nesse momento, antes de começar, eu vou fazer a demonstração. Então, o que é a dinâmica de grupo especificamente dentro desse processo online? Eu queria que você comentasse um pouquinho. Uma pessoa aqui já até respondeu. Você lança e deixa o circo pegar fogo. Tá? Uma pessoa aqui na nossa live escreveu essa questão aqui. Você lança a dinâmica e deixa o circo pegar fogo.
Sérgio, o que é a dinâmica de grupo? Isso, o que é? Qualquer atividade que você dê para que eles possam discutir, trazer uma solução, trazer a percepção de cada um, mas que tenha um resultado no final. Então você traz um problema, uma problemática, um case para eles estudarem. Então eu vou dar um exemplo simples de dinâmica de grupo. É um simples. Eu posso dar um texto para que eles leiam, um texto, por exemplo, do case da Netflix. Tá? Então eu trago um case da Netflix, é um texto de Harvard. Ele tem tantas páginas, 7 páginas, eu entrego aquele texto, posso mandar por e-mail para eles. Aí eles decidem se eles vão ler alto, se eles vão ler individual, se daqui a pouco... Vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir daqui a 10 minutos. Mas quem deu essa ideia de que nós vamos nos reunir daqui a 10 minutos? Quem é que disse, vamos fazer o seguinte, eu leio e vocês vão prestando atenção, a gente já vai fazendo os comentários. Então a ideia é essa, eu trago uma situação, um problema, uma situação qualquer, e aí eu peço para que no final ele me apresente uma solução, as considerações, o que ele teria feito no lugar, se ele teria usado a mesma abordagem dessa pessoa. Eu trago uma pergunta, ou algumas perguntas, para que eles possam discutir. Então, não é um texto que eu quero as opiniões individuais. Não, não quero. Eu quero as percepções deles discutindo em grupo. Tem que ser algo de construção. A dinâmica, então, é um problema, um case, um jogo, e que eles vão me trazer uma solução. Pode ser em qualquer matéria, em qualquer assunto, pode ser uma dinâmica para trabalhar método de análise e solução de problemas, pode ser uma solução que a gente tenha, uma ideia de um problema que a gente tenha dentro da empresa, pode ser, eu uso alguns, assim, vida em outros planetas. Que produtos você levaria para vender lá naquele planeta se um investidor apostasse dinheiro na sua empresa? Coisas que não existem, que não tem, mas eu quero ver criatividade. É uma das competências que eu quero ver. Então, eu monto a dinâmica, atendendo ao pedido de uma pessoa que perguntou antes, eu monto uma dinâmica de acordo com quais competências eu quero observar. Se é muito importante a criatividade, a questão do saber ouvir e conseguir influenciar pessoas, eu levo para uma dinâmica em que eu traga algo muito inusitado, como, por exemplo, vida no outro planeta. Inclusive, planeta que eu posso inventar nomes. Então, eu posso trazer histórias, eu posso pegar uma manchete de jornal, mudar algumas situações, trago aquela questão para ser discutido para uma solução. E aí eu vou observar quanto ele foi criativo, eles, né, trabalharam em grupo, e aí a questão de quem é que influenciou, aí tem a liderança, quem é que teve influência? Não é, aí nesse caso, não é que a ideia dele foi a melhor, não. Ele conseguiu fazer com que as pessoas contribuíssem. Não é só quem traz a ideia, mas sim quem consegue fazer com que aquele que está quieto lá, calado, que nem alguns participantes aqui estão quietos, que a gente pode falar assim, gente, coloque aqui uma observação, você está gostando? Que pergunta você faria? Então vamos pedir para as pessoas se relacionarem. Então a gente vê o quanto as pessoas querem esse engajamento. Fala lá, Sérgio. Então, eu quero fazer... Agora você deu um exemplo aí que eu gostei muito, que é, por exemplo, nós temos agora 350 pessoas nos assistindo. Mentira, não temos. Mas as pessoas que estão... Mas vão. Vão, porque depois eles vão ver a repetição. Mas a ideia que você deu foi muito legal. Essas pessoas que estão nos assistindo, elas estão, de uma certa forma, participando de uma dinâmica de grupo online. E por elas estarem assim, apenas assistindo, provavelmente, e não participando, e não interagindo, por exemplo, você pediu, manda coração, ninguém mandou. Façam perguntas, só 2 pessoas
fizeram perguntas, só poucas pessoas colocaram comentários. Isso é demonstrativo de que elas estão participando de uma dinâmica, porque isso é que é a dinâmica, mas elas não vão ser nunca escolhidas, porque elas não se fazem presente. Então, isso eu achei muito interessante como exemplo pueril, né? Pueril, um exemplo simplista. Mas isso é o que a pessoa que participa, porque você não pediu para ninguém participar, e alguma já fiz, espontaneamente entrou com informação, são 250 pessoas que entram no meeting, outra deu elogio às coisas que você está fazendo, outra mandou espontaneamente coração, mas tem gente aqui que só está assistindo, e isso é demonstrativo do tipo de perfil que, numa dinâmica de grupo, pode prejudicar a pessoa, porque, não, mas eu vim aqui para aprender. Sim, mas o que te move a ficar calado o tempo todo e não interagir com duas pessoas que estão falando? Então, isso é significativo. A outra coisa que eu quero falar, e para usar como deixa para você definir Joga assim... a bola. Vou jogar a bola para você. É assim, no fundo, quando alguém participa de uma dinâmica de grupo, ela tem um interesse pessoal. Ou seja, é muito bonito ver algo assim. Ela não está lá para admirar ou reconhecer a superioridade do outro. Poxa, nossa, que ideia fantástica. Nossa, eu não... Não, a autoestima precisa trabalhar nisso, porque ela tem que lembrar o seguinte, eu estou concorrendo. Ninguém que está dentro de uma dinâmica de grupo, todos que estão lá, estão concorrendo a uma vaga. E essa vaga precisa ser minha. Então, eu não vou ser calhorda, eu não vou ser cretido, eu não vou atrapalhar, mas eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. Como é que você vê essa minha fala? Como é que você colocaria melhor o que eu acabei de dizer? Nem toda dinâmica ela é processo seletivo, né? Certo. E nem toda... Mas aí que eu falo assim, se você está fora de um processo seletivo, eu vou sair um pouco do processo seletivo, e eu estou num processo de assessment. Quer dizer, você já está empregado nessa empresa e está concorrendo a uma outra vaga. Você nem quer a vaga, vamos supor que nem queira. Isso aparece muito na dinâmica. A pessoa ela demonstra não querer quando ela fica apática, quando ela não se mostra. E o que eu normalmente comento nos meus processos de coaching para pessoas que vão fazer esse assessment, eu digo, mas foi a sua deixa de você aparecer, de você trazer suas ideias. Você deixou passar uma oportunidade de ser visto por uma diretoria ou de uma presidência por uma questão. Não é nem ser visto, é ser visto como uma pessoa conformada, uma pessoa quieta demais, não se incomodou que o tempo estava acabando e as pessoas não estavam entregando, você deixou aquilo passar. Não sei se a gente quer alguém assim na nossa empresa, não. Entendi. Então, não é só no processo seletivo que isso é importante de você participar, porque eu digo assim, já que você está, assim, Sérgio, você vai numa festa, você vai sentar numa cadeira, isso presencial. Isso. Tá. Você vai sentar e falar assim, eu vim acompanhar a Marta, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma cara aqui bem feia para ver se ela vai logo embora. Aí, quem é que perde? Quem perdeu foi você, estava lá com a oportunidade de fazer amizade com A, B, C, de mostrar, de se apresentar, mas não, ficou quieto. É uma opção. Mas aí você diz assim, mas eu não consigo. É uma opção, é uma escolha. Você diz, eu tive essa escolha e eu escolhi a opção de ficar emburrado, de ficar... E aí eu pergunto, num processo desse de dinâmica, por que você não participa? Por que não participar? Por que não trazer suas ideias, ouvir as ideias, elogiar os colegas, participar? Alguma coisa a pessoa aprende.
nesse processo que nós estamos passando aqui, eu estou aprendendo uma porção de coisas. Eu também. Você também deve estar aprendendo. Bastante. Então, por que que a gente está fazendo? Por que a gente está aprendendo? Porque a gente está tendo essa iniciativa, porque a gente está participando. Exatamente. Podíamos estar, sei lá, almoçando, mas não estamos. Vamos deixar para almoçar quando der para almoçar. Mas isso não é importante. O importante é essa interação. Escolhemos este horário para justamente a gente poder dizer, vamos assistir algo interessante na hora do almoço? Chega de ouvir jornal ou chega de ver bobagem, vamos ouvir algo que seja realmente relevante, porque é alguma coisa que você pode usar no seu dia a dia. Então, eu ter uma pergunta. Assim, vou recapitular porque tem gente que está entrando, graças a Deus, né? E está saindo pouca gente, viu? Eu tenho essa notícia boa. Quem entrou está ficando, então isso é interessante. Martim, infelizmente vou precisar... Pô, acabei de falar que não ia sair, a primeira já saiu. Tchau, Judite. Mas então, deixa eu falar. Assim, então eu vou recapitular para as pessoas que estão aqui, né? O candidato recebe o e-mail com todas as informações da presença, o horário, o número de... a quantidade de horas que vai ser o jogo, ele escolhe um bom ambiente e ele se municia. Agora, em que momento o resultado... Porque uma coisa que a gente tem na dinâmica de grupo presencial, é sempre a expectativa da resposta de quem está coordenando, né? Como é que foi? Qual é a resposta? Porque você fala, não tem resposta certa, mas as pessoas acham que tem uma resposta certa, ou precisaria ter uma resposta certa para a questão. Então, em que momento, quando que a gente chama de devolutiva, né? Quando é que a devolutiva acontece? Se essa devolutiva é do grupo todo ou se essa devolutiva é individual. Como é que essa parte da devolutiva acontece? Em que momento você conversa com as pessoas dando o retorno do que você percebeu da participação das pessoas? Então, num processo seletivo, a gente convida para a dinâmica. E aí, provavelmente, tem outras etapas, entrevista com o diretor, e ela segue adiante, ela não recebe devolutiva num processo seletivo, não necessariamente. A não ser que a empresa ou eu mesma queira chamar a pessoa para fazer uma devolutiva, mas isso não é comum, não é comum. Num processo de assessment, 100% das pessoas individualmente, com horário marcado, no dia que ela recebeu o e-mail, ela tem lá, você vai fazer um teste, depois desse teste você vai preencher um formulário com todas as informações da sua trajetória de carreira, para a gente já ter por onde ela já passou, quantos anos ela tem de empresa. Então eu tenho todas essas informações, todos os cursos formais, né, os hard skills, porque os soft skills eu que vou estar avaliando, né? E aí ela recebe o link do jogo e o link do feedback, com a data, o horário certinho, mas é individual. É individual. Por quê? É individual, porque ali a gente traça um plano de desenvolvimento. Então, eu vi que você tem um curso de enfermagem e trabalha na área de TI. Beleza, que tal fazer um curso de TI? Que tal melhorar a questão de trabalho em equipe? O que você pode fazer? Então, a gente dá toda uma orientação para um plano de desenvolvimento individual. E essa entrevista, ela é individual. Então, Marta, deixa eu interromper, porque nós já estamos com um tempinho acabando. Eu sei que esse assunto é palpitante, eu converso e ficamos conversando horas e horas, mas aqui, nesse momento, nós não temos isso. E então, fazer um fechamento... Então, deixa eu fazer o fechamento com o que eu falei que eu ia deixar para o final. Isso. Então, é assim, ó, nós temos também a possibilidade, eu tenho 2 avisos. Um deles é assim, existe a possibilidade da gente fazer o trabalho que você realiza de palestra em roda, que é a dança circular, ela ser um processo terapêutico. Eu tenho usado
e eu tenho visto um grande retorno, porque eu trabalho a dança como uma dinâmica, só que ela é individual, porque o processo terapêutico que eu trabalho, ele é individual, mas para quem trabalha com processo terapêutico de grupo, fica perfeito. Mas eu sempre trabalhei no individual. Então, eu aplico a técnica da dança circular, o que você me ensinou, eu aplico para um processo terapêutico, onde ela vai perceber o corpo dela, os sentimentos dela, a dor dela, onde está situada, aonde que ela pode explorar melhor, e a gente vai explorando isso. O último cliente que eu atendi que teve esse benefício da dança circular foi um processo de dificuldade com a ansiedade. Um processo de dificuldade com a ansiedade que trazia mãos suando, taquicardia, que é a síndrome do pânico, que tem hoje esse nome síndrome do pânico, mas que é nada mais, nada menos que um processo de ansiedade. E nós trabalhamos com essa técnica de mindfulness através da dança circular. Este é o primeiro aviso e assim, olha, é muito legal para quem trabalha com processos terapêuticos ou quem gostaria de trabalhar, eu acho bem interessante. E o segundo ponto é que eu vou fazer uma formação, eu vou trabalhar, ensinar as pessoas a irem transformar as suas dinâmicas em dinâmicas de grupo online. O curso começa dia 22, é 1 hora por encontro, todas as segundas-feiras, durante 4 segundas-feiras. E aí, quem tiver interesse, ou procura você no teu Insta, ou procura a mim, psicóloga Marta Nagel, no Insta, e aí a gente vai passar mais informações. Eu acho que nós estamos já nos minutos finais, e eu queria deixar para as pessoas também perguntarem, fazerem alguma pergunta, deixar esses minutos finais para pergunta. Porque é o seguinte, o assunto é para repetirmos muito, é muita coisa, muita nuance, é muita coisa, mas na minha percepção, eu acho que de uma certa forma, nessa hora que nós tínhamos disponível, muita coisa foi passada. Se vocês tiverem questões, né, especificamente com esses 2 treinamentos, esse treinamento que a Marta acabou de falar, que é como transformar dinâmicas de grupo, como transformar a dança circular em dinâmicas de grupo online para vários processos, entre em contato com ela, né? Psicóloga Marta Nagel aí no Insta. Depois eu vou colocar aqui Marta arroba. Depois eu vou colocar. Marta arroba Nagel, N-A-G-U-E-L, marta.nagel arroba gmail.com.br. Eu não tenho como digitar agora. Gmail.com só. Gmail.com. E aí vocês mandem as perguntas para ela, né, sobre esse curso, ou qualquer pergunta que vocês tenham interesse de fazer, né, vocês podem perguntar a ela. Então, vou repetir o e-mail. Repete. marta.nagel@gmail.com. Isso. E aí, vou pedir que vocês... Ganhamos um coraçãozinho. Esse foi a nossa primeira live, né? E nós vamos fazer outras. Sempre nós vamos avisar com antecedência. Quero agradecer muito a todos vocês que... vieram e permaneceram. Espero que tenhamos, de alguma forma, e a nossa intenção era essa, eu sei que não dá para responder tudo, não é um curso, mas que tenha alguma coisa, tenha ficado, e algumas experiências que mesmo nós falamos aqui, da participação, tenha mexido com vocês. Então, eu vou me despedir e vou deixar o final para a Marta se despedir. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, www.palestraemroda.com.br. E agora, finalzinho aí para a Marta
se despedir. Foi um prazer estar aqui. Esse é o meu projeto desse ano, poder trazer mais cursos, poder falar mais, trabalhar no online. Eu estou amando, tem seus benefícios e a gente foi se adaptando e eu acho que agora eu vou nessa vibe e não vou sair mais dela. Beijo, gente. Obrigada. Compartilhe essa live com pessoas que você acha que seja interessante. Pode ser professor, pode ser terapeuta, pode ser qualquer pessoa. Se você gostou, avise seus amigos para eles assistirem essa live. Faça isso por nós. Vai lá. Valeu. e Beijo. por nós e por eles também. Muito obrigado a todos que participaram. Um abraço para vocês e até a próxima, que eu já vou informar quando é que vai ser, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau.